E aí galera, tudo beleza? Aqui é Natanael falando mais uma vez. É sempre um prazer inenarrável estar gravando para vocês. E você está no Matemática ao Cubo. Bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver na tela, a gente vai falar sobre análise combinatória. É um conteúdo muito importante, cai no Enem com uma certa frequência, então é bom a gente já estar dominando esse conteúdo aí. A análise combinatória é um ramo da matemática que auxilia na contagem, certo? Então vamos lá. Bem galera, para começar, hoje a gente vai falar sobre princípio fundamental da contagem. A gente vai começar trabalhando com o princípio fundamental da contagem, que é uma breve descrição para vocês. Se um acontecimento A pode ocorrer de M maneiras diferentes, para cada maneira de A ocorrer, um acontecimento B de N maneiras diferentes, e para cada acontecimento de A e B ocorrer, um acontecimento C de P maneiras diferentes. Então, o número de maneiras diferentes de ocorrer A, B e C é dada por produto de M por N e por P. Bom, falando assim fica meio confuso, mas vocês vão ver que quando a gente fizer uma atividadezinha, é bem tranquilo de entender. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou passar para vocês aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 6, quantos números de letra A? 3 algarismos podemos formar. Bem, eu tenho aqui ó, os meus algarismos 0, 1, 2, 3 e 6. Vou utilizar eles. Só que eu quero formar um número composto por 3 algarismos. Então, o que eu vou fazer? Quando a gente está trabalhando com PFC, é muito interessante a gente usar essa técnicazinha aqui. Ó. Eu vejo o que eu quero formar. Eu quero formar um número de 3 algarismos? Beleza, então eu boto aqui ó, 3 espacinhos, que vão representar os meus algarismos, certo? Neste primeiro espaço, quais são as possibilidades que eu posso contemplar aqui? Bom, primeiro, para o número ser de 3 algarismos, você não pode começar com 0. Porque se você começar com 0, ele não vai ser mais de 3 algarismos, ele vai ser de 2. Então, a gente tem aqui a possibilidade do número 1, do número 2, do número 3 e do número 6. Beleza, então ao total eu tenho 4 possibilidades aqui. Certo? Aí, quando a gente vai para a segunda casinha aqui, para formar o nosso número, eu posso já utilizar o 0. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 0, 1, 2, 3 e o 6 aqui. Então, dá um total aqui de 5 possibilidades, certo? E para fechar aqui o nosso espacinho, a gente tem a mesma quantidade que o espacinho do meio aqui, porque o 0 ele pode vir no final, não tem problema nenhum. Então você vai ter que o 0, 1, 2, 3 e 6. Beleza, então também são 5 possibilidades, certo? Então aí agora o que a gente faz? Faz o produto das possibilidades de cada espacinho. Então a gente vai fazer 4 vezes 5 vezes 5. Então você tem aqui ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. De 100 maneiras diferentes, eu posso reorganizar esses números aqui para eu formar um número de 3 algarismos. Bem tranquilo, né? Molezinha. Dá uma olhadinha aqui na letra B agora. Agora eu quero formar números de 3 algarismos distintos. Essa palavrinha aqui, ela é muito importante. Ela vai acompanhar a gente por todo o nosso estudo de análise combinatória. Bem tranquilinho de você trabalhar, desde que você se atente a esta palavrinha aqui. Distinta quer dizer diferente, não é? Todo mundo sabe disso, né? Então, eu não posso repetir o número. Aqui na letra A, quando a gente trabalhou a letra A, eu considerei que eu podia repetir. O meu problema ele não especificou nada que eu não podia repetir. Então, eu considerei aqui, a utilização dos números repetidos. Então, por isso que deu esse total de 100 aqui, certo? Porém, agora são algarismos distintos. Eu não posso repetir o algarismo. Então, analise comigo. A gente continua fazendo aquela técnica dos 3 espacinhos, certo? Tranquilo? E aí, vamos lá. Bom, no primeiro espaço aqui, eu continuo tendo as mesmas possibilidades. Eu só posso usar o 1, o 2, o 3 e o 6 aqui, certo?
eu não posso usar o 0 porque senão vai ser o número de 2 algarismos. Então vamos lá. Então eu tenho aqui 4 possibilidades. Agora eu considero que eu já usei um desses algarismos no primeiro espaço. Então não posso usar ele mais no espaço do meio. Então agora eu vou ter uma chance a menos do que eu tinha anteriormente. Só que o 0 vai poder ser utilizado, então eu vou ter o 0. Vou considerar que eu usei o 1, tá? Então eu vou ter o 2, o 3 e o 6. Ah, professor, por que você considerou o 1? Não podia ser o 2, nem o 3, nem o 6? Poderia ser, tanto faz se você colocasse o 1, ou 2, ou 3, ou 6. Não tem problema. O interessante, o raciocínio é o seguinte, é você entender que um desses algarismos já foi utilizado na primeira casinha. Então ele não pode aparecer novamente na outra casinha. Então agora a gente continua tendo 4 possibilidades. Lembra aqui em cima aqui, você tinha 5 possibilidades porque não tinha restrição de repetição. Aqui eu não posso repetir. Eu vou para o mesmo processo agora para o outro espacinho. Considera que eu já usei um algarismo no meio e um algarismo no começo. Então me sobra quantas chances aqui? Sobra apenas 3 chances. Imagina que eu usei lá no começo o número 1 e no meio eu usei o 0. Vai me sobrar quem de chance? Vai me sobrar o 2, o 3 e o 6, correto? Eu poderia usar outros números anteriores aqui? Poderia, não tem problema. O raciocínio, lembra, é entender que já foram utilizados no primeiro e no segundo espacinho. Então aqui agora você tem 3 possibilidades, certo? E aí, como de cima, a gente faz o produto deles aqui, certo? Então vamos fazer 4 vezes 4 vezes 3, correto? Tranquilo? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, eu vou ter aqui 48 possibilidades de organização desses algarismos para que eu forme números de 3 algarismos distintos. Certo? Tranquilo, né? Molezinha, né? Dá uma olhadinha aí, galera. Esse exemplozinho aí, ele é bem tranquilo de ser trabalhado. É um exemplo bem bacana que a gente pode estar utilizando aqui. Certo? Também PFC. Suponha que você tenha 4 camisas, uma branca, uma azul, uma preta e uma vermelha. E 3 calças, uma preta, uma branca, uma azul, certo? De quantas maneiras diferentes você pode se vestir usando uma camisa e uma calça? Então você vai fazer aquela comprinha lá, você vai chegar lá na loja, vai ver que 4 camisas bonitas lá e 3 calças, você quer comprar um conjunto, né? Você quer comprar lá uma calça e uma camisa, certo? Então você tem essas opções aí. Bom, de quantas maneiras você pode fazer essas combinações aí de calças e camisas? Bem tranquilo, né? Vamos dar uma trabalhadinha agora com o nosso PFC lindo. Vou fazer ele aqui do cantinho aqui, São quantas peças de roupa que eu vou comprar? Eu vou comprar uma camisa, então risquinho, e uma calça, beleza, outro risquinho, certo? Tranquilo, né? Quantas possibilidades de camisas eu tenho disponível ali? 4, concorda? Então você tem 4 camisas disponíveis, uma branca, uma azul, uma preta e uma vermelha. E quantas calças disponíveis? Eu tenho ali 3 calças disponíveis, certo? Vou fazer um 3 mais bonito aqui. 3 calças disponíveis. Então, é só você multiplicar as suas possibilidades de camisa e de calça, você já vai ter o resultado. Então você tem aqui 3 vezes 4, você tem 12 possibilidades de combinações diferentes que você pode fazer com essas peças de roupa. Mas se liga só, se eu perguntar para você quais são essas possibilidades, porque quantas são a gente sabe, são 12, mas quais são, a gente vai ter que ver. Vamos lá, vou colocar aqui, vou distribuir. Vou botar aqui, camisa branca, camisa azul, camisa preta e camisa vermelha. Bom, com a camisa branca, certo? Eu posso colocar a calça preta. Com a camisa branca, eu posso colocar a calça branca. B. Com a camisa branca, eu posso colocar a calça azul. Calça azul, certo? Agora vamos dar uma olhadinha com a camisa azul. Com a camisa azul, eu posso também colocar a calça preta, também colocar a calça branca, também colocar
a calça azul. Com a camisa preta, eu também posso colocar a calça preta. Também posso colocar aqui, ó. Também posso colocar a calça branca. Também posso colocar a calça azul. Certo? E, para finalizar, com a camisa vermelha, eu também posso colocar a calça preta. Também posso colocar aqui, ó, a calça branca. Também posso colocar aqui, ó, a calça azul. Então, eu tenho essas combinações, ó. Branco com preto, branco com branco, branco com azul. Azul com preto, azul com branco e azul com azul. Tem aqui agora, ó, preto com preto, preto com branco, né? E preto com azul. E tem para finalizar aqui, ó, vermelho com preto, vermelho com branco e vermelho com azul. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades, que são as 12 que a gente encontrou aqui. E agora eu tenho definido quais são elas, as minhas combinações. Esse método de resolução aqui, ó, que está aqui do lado aqui, ele é o diagrama de árvore. Esse diagrama de árvore, ele é muito bacana para a gente descobrir quais são as possibilidades, certo? Ele ajuda a gente muito nisso. Ele é um pouco longo, mas ele te dá as possibilidades tudo direitinho. E se você quiser saber quantas são, você usa o nosso querido PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Bem tranquilo, né? Molezinha, chupetinha. Bem, galera, continuando nossa aulinha aí sobre análise combinatória, a gente vai trabalhar agora com permutação. Só que antes de trabalhar com permutação, eu queria demonstrar um conceito para vocês aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Fatorial. Você conhece fatorial? Bom, fatorial é um negocinho bem tranquilo de ser trabalhado, bem fácil. Ele é representado pela exclamação, certo? E o fatorial de um número natural é definido como produto deste número por todos os seus antecessores, usando o símbolo de exclamação para indicar o fatorial de um número. Está aí a nossa definição bem simples. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui, ó, 4 fatorial, certo? 4 fatorial é bem simples. Você pega, vai multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 4 fatorial é a mesma coisa que 24, certo? Vamos pegar de novo, então. O quanto que é 5 fatorial, certo? 5 fatorial, você tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você vai ter 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 vezes 2, 120. Então, quer dizer que 5 fatorial é igual a 120. Muito mole, né? Muito fácil, muito molezinha. Chupetinho isso daí pra gente, né? Então, esse conceito de fatorial, ele ajuda muito a gente nos próximos assuntos que a gente vai ver, que é permutação, arranjo e combinação. Então, a gente já dominando esse conceito de fatorial, sabendo o que é fatorial, essa multiplicação dos números pelos seus antecessores, a gente não vai ter dificuldade nenhuma, certo? Então, vamos lá. Agora que a gente já está dominando aqui, ó, fatorial, a gente vai para permutação, certo? Então, vamos lá. Permutação. Bom, permutação de n elementos é todo agrupamento ordenado formado por esses n elementos. Ou seja, toda vez que a gente pega uma quantidade de elementos e reagrupa eles sem diminuir ou aumentar a quantidade, é uma permutação. Só vai trocar eles de lugar. Bem tranquilinho de fazer. Ó, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Bom, exemplo aqui, ó. Considere a palavra contagem, certo? Considere a palavra contagem. Quantos são os anagramas da palavra contagem? O que é anagrama, na verdade? Anagrama é quando você pega uma palavra e troca as letras dela de lugar, formando uma nova palavra. Isso é um anagrama. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, a palavra tia, certo? Fazer um anagrama com a palavra tia. Iate ou tai, certo?
ou, por exemplo, A e T, certo? Bem tranquilo, né? Isso aí basicamente é anagrama. Então, quantos anagramas possíveis eu vou poder fazer com a palavra contagem? Isso daí se encaixa perfeitamente em permutação. Você está trocando, você vai trocar as letras de lugar, só que você não vai diminuir a quantidade nem aumentar a quantidade de letras, certo? Isso se encaixa em permutação. Bom, a representação de permutação ela é assim, ó. P de n é igual a n fatorial, em que esse n aqui é o número total de elementos que a gente tem, certo? Por exemplo, aqui ó, contagem, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então eu vou fazer o que aqui? P de 8 elementos é igual a 8 fatorial, certo? E como a gente já aprendeu fatorial, a gente sabe que é só fazer isso aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então é bem tranquilo, molezinha, certo? Agora a gente calcula isso, vai dar 40.320 anagramas diferentes que a gente consegue fazer com a palavra contagem, certo? Ó, bastante anagrama, hein? Rapaz, trocando tudo aqui, já pensou? Então vamos lá, letra B. Ó, quantos começam por vogal? Agora é um lance interessante, ó. A gente tem uma definição do que a gente quer começar, tem que começar com vogal obrigatoriamente. Então vou colocar aqui, ó, os espacinhos, lembra de PFC? Os espacinhos aqui, ó, correspondente a cada letra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 espaços para preencher aqui com as letras da palavra contagem. Só que no primeiro espaço, obrigatoriamente tem que ficar uma vogal, certo? E quantas vogais eu tenho aqui? 1, 2, 3 vogais, certo? Então eu tenho aqui, ó, 3 possibilidades, certo? Porque são 3 vogais. Agora, lembra que a gente considera que a gente já usou uma possibilidade aqui? Quantas me restam agora? Usei uma vogal, me restam quantas letras? Imagina que eu usei a vogal O, aqui ó, o O, certo? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades, certo? E depois vai me sobrar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, você vai ter aqui, ó, 3, que são das 3 vogais, vezes 7 fatorial, certo? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é 7 fatorial? Então, é isso daí. Isso daqui vai dar mais ou menos 15.120 possibilidades. Molezinha, né? Tranquilinho isso daí, da gente trabalhar, não tem erro. Outra coisa agora, ó, essa letra C aqui. Dá uma olhadinha nela. Quantos terminam com AO? Ele já definiu o nosso término. Então aqui, ó, vou botar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Que são as 8 letras de contagem. Só que aí o final já termina com AO. Já é especificado aqui, ó. Certo? Então, o que me sobra de possibilidade aqui, ó? As outras letras. Tira aqui, ó, o AO. Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, você vai ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Que é a mesma coisa que 6 fatorial, que é a mesma coisa que 720 possibilidades. Moleza, né? Agora a gente vai para permutação com repetição. Ó, dá uma olhadinha aqui neste exemplo. Quantos são os anagramas com a palavra Natanael? Que coincidência, hein? Essa palavra aqui, ó, Natanael. Não sei se vocês conhecem ela. Ela tem letras repetidas, ó. O N, ele se repete, e o A, ele se repete, certo? Então, você tem repetições aqui. Então, como que você vai fazer isso? Se eu trocar de lugar, vocês concordam que se eu jogar esse A para cá e esse outro A para cá, não vai mudar nada, né? Então, algumas repetições, quando você tem letras repetidas, as alterações delas, as posições delas não vão mudar nada. Então, a gente tem que considerar isso também. Para isso, a permutação com repetição, a formulazinha dela é isso aqui, ó. P de n fatorial, que são o total de elementos,
E aqui em cima você vai colocar as repetições. Vou colocar aqui, ó, alfa, beta, e assim vai embora, certo? Então você vai ter aqui, ó, n fatorial, total de elementos em cima, dividido pelo fatorial das repetições aqui, ó, certo? Como que fica isso, na verdade? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quantos elementos eu tenho aqui na palavra Natanael? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, certo? Então você vai ter aqui, ó, P de 8 elementos. Quantas repetições? O N, ele aparece duas vezes, então você vai ter aqui, ó, o N duas vezes. Então boto 2 aqui. O A, ele aparece 3 vezes, ó. 1, 2, 3 vezes o A. Então você vai colocar aqui, ó, 3 vezes do A. Tem mais alguma repetição? Bom, não tem mais nenhuma repetição. Então o cálculo disso vai ficar assim, ó. N fatorial, ou seja, 8 fatorial, sobre as repetições. 2 fatorial, 3 fatorial. Certo? Olha como que eu vou resolver isso. Ó. É muito mais fácil você resolver dessa maneira que eu vou mostrar, sem calculadora. Se liga só. O 8 fatorial aqui, ó, vou botar aqui embaixo. 8 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Isso é uma multiplicação. O 8 não é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui embaixo você não tem o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. E aqui você também não tem o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então você começa a cancelar esses caras, porque eles são todos multiplicação. Então você pode cancelar sem problema nenhum. Por exemplo, eu posso cancelar esse 2, pegar esse 8 aqui, dividir por esse 2, que vai dar 4. Certo? Posso pegar esse 6 e dividir com esse 3, que vai dar 2. Certo? Posso pegar esse 4 aqui e dividir com esse 2, que vai dar 2. Certo? Agora eu tenho, na verdade, o quê? 4 vezes 7 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 3 vezes 2. Quanto que dá isso agora? Ó? 7 vezes 2, 14. 14 vezes 4, você vai ter aqui 56. 56 vezes 5, você vai ter aqui 280. 280 vezes 2, você vai ter 560. 560 vezes 2, você vai ter aqui, ó, 1120. 1120 vezes 3, você vai ter 3.360. 3.360. Então, eu tenho 3.360 possibilidades, certo? De anagramas com a palavra Natanael. Bem tranquilinho. Isso aí, galera. Essa foi a nossa primeira aulinha de análise combinatória. Não acabou ainda. Vai ter uma próxima aula. Então, se você gostou desse começo, você já deixa seu like, já se inscreve no canal também para você receber já a continuação dessa aula, certo? Compartilha com os colegas aí, deixa um comentário embaixo aí se você gostou, deixa alguma mensagem de apoio ou alguma orientação se você quiser me passar aí também, ou algum assunto que você quer que eu faça vídeo específico aí que eu ainda não tenho no canal, certo? Então, não se esquece de se inscrever, beleza? Valeu? Falou!